E a gente está estudando a primeira carta de Paulo ao pastor Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Se você quiser, puder abrir a sua Bíblia, hoje nós vamos para o capítulo 6, com a graça do Senhor. Amém? E eu quero começar da seguinte maneira. Depois que as coisas deram errado, é muito dolorido olhar para trás e pensar: eu não deveria ter feito isso, ou eu deveria ter feito diferente. Alguém já passou por essa sensação? Se eu pudesse voltar atrás. Veja, o seu eu do futuro nunca vai vir aqui até o presente para te dar conselhos. Então a gente precisa ter sabedoria. Felizmente, a Bíblia veio do passado, ou melhor, veio da eternidade, para te dar instruções preciosas, para evitar resultados indesejáveis, como problemas desnecessários, ruína, destruição, desvio da fé, muitos sofrimentos e, é claro, para que você não naufrague na fé. O seu eu não vai vir do futuro te dar conselhos, mas a Bíblia sabe quais são os problemas que você vai enfrentar e já preparou os conselhos de antemão para que você faça o que é correto. Mas antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de lembrar uma história muito famosa que todos conhecem. Vocês já ouviram falar dessa história? A primeira versão dessa história é de Charles Perrault. Em 1697, Le Petit Chaperon Rouge. Rapaz, eu nem imaginei que os franceses estão aqui hoje. Falei certo? Le Petit Chaperon Rouge. Tá certo? Ok. É a história do Chapeuzinho Vermelho. Os irmãos Grimm têm uma versão posterior, mas a versão original é mais sombria e tem uma moral explícita. Nessa história, a menina é enviada por sua mãe para levar comida para a avó que está doente. Ao longo do caminho, ela encontra o lobo, que a engana e a convence a tomar um caminho mais longo, enquanto ele seguiu por um caminho mais curto até a casa da avó. O lobo chegou primeiro, devorou a avó, e quando o Chapeuzinho chegou, ela se disfarça, o lobo se disfarçou de vó e também devorou o Chapeuzinho. O conto termina de forma trágica, o original. Não vem ninguém abrir a barriga de lobo e nada, é assim que acaba a história. E há algumas coisas a considerar. Primeiro, ela seguiu o caminho errado. Segundo, ela ouviu a pessoa errada. E terceiro, diz a história original que ela se distraiu, colhendo avelãs, correndo atrás de borboletas e fazendo um buquê de florzinhas. Pobre Chapeuzinho, se ela pudesse voltar no tempo, se ela escutasse as instruções. Hoje, a Bíblia nos aconselha em relação a o que nós fazemos, a quem nós ouvimos e o que nós desejamos. Essas três coisas têm o potencial para nos levar para resultados indesejáveis. Problemas, ruína, destruição, desvio e sofrimentos. O que a gente faz e como a gente faz, quem a gente ouve e o que a gente deseja, pode nos colocar em apuros. Então é importante avaliar essas coisas a partir da Bíblia, para poder seguir no caminho certo. Eu quero pedir que você, diante do assunto que vai ser pregado hoje, coloque a tua vida mais uma vez diante de Deus, por alguns segundos, pode ser? Feche os teus olhos. A palavra foi inspirada pelo Espírito, não há dúvida. Mas agora o Espírito precisa iluminar as nossas mentes e corações, senão vai ser só um momento que vai passar e não vai fazer diferença nenhuma em nossa vida. Senhor, Deus Pai, Jesus nosso Salvador e Espírito Santo, Conselheiro, vem trabalhar nesse momento, vem iluminar o nosso entendimento e abrir o nosso coração, para que esse momento seja transformador na nossa vida, para que caminhos errados sejam evitados, para que a destruição não se torne uma realidade, para que a ruína não nos assole na próxima esquina, Senhor.
nos abençoa com a tua preciosa sabedoria, nós pedimos em nome de Jesus. E aqueles que concordam dizem amém. Abra a sua Bíblia, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6. Eu também vou abrir a minha, e assim a gente vai acompanhando esse texto. Nós adentramos o capítulo 6 e estamos quase terminando essa carta. E se você veio todos os domingos, parabéns, você está lendo, mesmo que de forma indireta, a carta de Timóteo inteirinha, desde o primeiro versículo até o último. Falta esse domingo e o próximo, e aí você vai ter finalizado. Bom para você. É muito importante ler a Bíblia e entender a Bíblia. Eu gosto muito de abordá-la de maneira expositiva, verso a verso, como estamos fazendo aqui. Espero que vocês estejam tirando proveito também. Hoje a gente vai entrar em assuntos polêmicos. Eu já destaquei logo de cara uma palavra polêmica na Bíblia. Então, por favor, vamos lá, vocês me ajudam lendo aonde está em destaque. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Escravidão. A gente começa com essa polêmica da Bíblia. Na época em que a Bíblia foi escrita, estima-se que havia no Império Romano cerca de 60 milhões de escravos. É pouco? É muito? 60 milhões de pessoas. E esse texto que nós acabamos de ler nos mostra de maneira inequívoca duas questões. Primeiro, havia escravos na igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo para Timóteo, para ele dar instrução para os irmãos da igreja que são escravos. Olha lá, os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores. Então, se tem algum escravo na igreja, e tinha, estava dizendo qual que deveria ser o comportamento deles em relação aos seus donos. Outra coisa que fica muito evidente no texto, é que alguns destes escravos eram escravos de irmãos da igreja. Não é isso? O texto diz: o fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de... Então o Senhor dele era um irmão na fé. Rapaz, entenda, as Escrituras refletem a realidade social do primeiro século, em que a escravidão era uma prática comum. Mas as Escrituras também introduzem princípios de dignidade e justiça que transcendiam as normas culturais da época. E esse é um exemplo. E há muitos outros. A Bíblia não trata só aqui a respeito de escravidão. E eu estou fazendo isso aqui só para explicar, para ninguém sair daqui querendo atualizar a Bíblia, como certo pastor está tentando fazer por não concordar ou achar que a Bíblia apoia a escravidão. Então eu vou fazer essa digressão, esse monte de explicação. A Bíblia fala sobre a postura dos escravos em relação aos senhores. Não só aqui, eles devem ter obediência e respeito. Instrui os escravos a obedecerem os seus patrões, seus senhores, com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo e não aos homens. Se você quiser uma base bíblica, Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8, eu não vou colocar aqui, mas Paulo escreveu para os crentes de Éfeso, essa mesma igreja onde Timóteo está, dizendo: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com profundo respeito e temor, sirvam-nos com sinceridade, como serviriam a Cristo, não trabalhem só quando seus senhores os observam, apenas para agradar a eles. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração, trabalhem com entusiasmo, como se estivessem servindo ao Senhor e não a pessoas. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, seja escravo ou livre. A mesma igreja, em épocas diferentes, recebendo a mesma instrução, nos mostra que essa era a instrução bíblica para os irmãos que naquela época eram, o que mesmo, pessoal? Escravos. Respeitar o seu Senhor. E não era só uma realidade de Éfeso. A igreja de Colossos também recebeu instrução parecida em Colossenses 3, 22 a 24. Escravos,
Obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, procurem agradá-los o tempo todo, não apenas quando eles os observam. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do temor ao Senhor. Eu não vou continuar, porque Paulo repete a mesma coisa que ele falou para os Efésios. Tem mais. Se você for para outro apóstolo, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, do versículo 18 a 21, vocês escravos devem se submeter a seus senhores com todo o, mesma palavrinha, respeito. Façam o que eles mandam, não apenas se forem bondosos e atenciosos, mas mesmo que sejam cruéis. Pois Deus se agrada quando vocês, por causa da consciência limpa, suportam o tratamento injusto. É claro que não adianta suportar pacientemente se vocês estão sendo castigados por fazer o mal. Mas se sofrem por fazer o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Fugiu aqui de onde estava. Deus se agrada de vocês. Cadê? Por causa da consciência limpa, já foi? Deus se agrada de vocês. Estão sendo castigados por fazer o mal? Não. Mas se sofrem por fazer o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, como aconteceu com Cristo. E aí ele diz, Ele é seu exemplo e vocês devem seguir os seus passos. Tem alguma dúvida que a Bíblia tinha uma postura que os escravos tinham que ter em relação aos seus senhores, mesmo os cruéis? Tudo claro? Tranquilo? Certo? Beleza, continuando então. Mas a Bíblia também não fala só para os escravos. Ela fala para os senhores. Em relação aos escravos, eles tinham que ter justiça e equidade. Eles são instruídos a tratar seus escravos, lembrando-se de que eles também têm um Senhor lá nos céus, e a quem eles vão prestar contas. Então Efésios 6:9 diz, senhores, tratem seus escravos da mesma maneira, não os ameacem, lembrem-se de que vocês têm o mesmo Senhor nos céus, e Ele não tem favoritos. Colossenses 4:1, senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos, lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Então fala de um tratamento humano e respeitoso. A Bíblia sublinha a importância desse tratamento dos senhores para com os escravos. E há muitos outros textos que falam também a respeito disso. Então a Bíblia é favorável ao escravo continuar escravo? Não é bem assim. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21 a 22, Paulo escreve, você era escravo quando foi chamado, não deixe que isso o preocupe. Mas se puder conseguir sua liberdade, aproveite a oportunidade. Porque aquele que era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Olha só que coisa interessante. A Bíblia tratando de um problema social da época. Mas felizmente, a gente não vive mais nessa época, né? O escravo tinha que trabalhar, e se ele não trabalhasse, seu senhor tinha o direito de prender, castigar e até matar. Não era crime. John Stott dizia que as características da escravidão, do escravo naquela época, ele podia ser comprado e vendido como uma mercadoria. Ele trabalhava para realizar a vontade de outra pessoa, não a dele. E terceiro, ele era forçado a trabalhar. E aí a gente pensa, ainda bem que tudo mudou, né, pessoal? Não é? Ninguém mais é comprado e vendido nos nossos dias, né? Ou não? Tem um livro que se chama Venda, ou seja, Vendido. Porque se você não está vendendo, você está sendo vendido. A sua atenção está sendo vendida o tempo todo. Sabiam disso, não? Quem aqui, quando abriu a sua conta no Facebook, é muito tempo atrás, né? O povo nem lembra. Quando abriu a conta no Instagram, mais recente, concorda com as políticas de privacidade? O que você achou das políticas quando você leu? Não leu? Não leu? E agora, doutor advogado Leandro, o que acontece com as informações que a pessoa resolveu compartilhar com a plataforma? Elas são propriedade de quem? A plataforma. Todos os seus interesses, toda a sua atenção é vendida para uma empresa que quer vender alguma coisa para você. Não tem ninguém olhando, mas o algoritmo lê e vende os seus interesses. E a gente pode pensar em outros exemplos. Tem gente vendendo a sua imagem,
Tem gente vendendo o seu corpo. Tem gente publicando fotos sensuais, seja homem ou mulher, e não é a mesma coisa. Vender-se. Nós também não vendemos a nossa capacidade de trabalho para um patrão. Eu não acho que mudou tanto assim. Quer ver? Ninguém vive para realizar a vontade de outra pessoa hoje mais. Cada um vive para realizar a sua própria vontade. Certo, pessoal? Controvérsias. Ninguém aqui é forçado a trabalhar. Todo mundo trabalha todo dia por livre, espontânea vontade, né? Acorda pensando, não vejo a hora de trabalhar. É assim, não é? Porque nós somos uma sociedade de pessoas livres. Rapaz, experimenta passar o dia da sua esposa sem dar um presente para ela. Né? E se você é cristão, você não vai roubar para dar um presente para ela. Então você vai ter que, já tem que trabalhar. Então, há muitas semelhanças entre aquela época e a nossa época. E outra coisa interessante que eu quero que vocês notem é que o tempo todo, aliás, a maioria do tempo nós vivemos aonde? Em casa? Dormindo ou no trabalho? No trabalho. Quando Paulo escreveu, pensando nos escravos, não é à toa, porque se nós não vivermos o nosso cristianismo naquilo que a gente dispõe de maior tempo, o nosso cristianismo, ele é um cristianismo parcial. O trabalho ocupa quase toda a nossa vida. Seja você dona de casa, se você começa a fazer as coisas de manhã, será que você terminou até a noite? Ou ainda tem coisa para fazer no outro dia? Não tem fim. Se você procurar o que fazer, você sempre vai encontrar o que fazer. Alguns de vocês têm patrões super exigentes, você fez direitinho, ainda quer que arruma mais um pouquinho. Nossa, que bom, da próxima vez você consegue fazer mais. E a tendência é crescer e crescer. E se isso não for espiritualizado de alguma forma, você vai ter perdido grande parte da sua vida. É por isso que a instrução nos ensina que mesmo quando a gente faz o que a gente mais faz, que é trabalhar, a gente não deve fazer por fazer, mas fazer com uma sensibilidade, com uma consciência, como é o que está aparecendo aí. O que você faz, como você faz, pode determinar ruína ou bênção. No texto que nós vemos agora há pouco, o escravo de senhor descrente deve ter respeito para não envergonhar a Deus e a doutrina. A mesma coisa aplique para qualquer trabalhador. Você pode fazer as coisas porque alguém está mandando, ou porque alguém vai te cobrar, ou pode fazer as coisas para honrar a Deus com o que você faz. Dá respeito por uma pessoa, porque Deus pediu que você desse, porque quando você dá para essa pessoa, você está fazendo para Ele. Assim você honra o nome de Deus e honra também o ensinamento que você está recebendo. Ai, pastor, mas a gente vai acabar sendo abusado, usado pelos outros. A Bíblia fala que nós não devemos ser vencidos pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Tem um ditado que diz que cada um dá o que tem. Não deixe a circunstância embotar a maneira como você faz, a motivação como você faz as suas coisas. Trabalhe você como um profissional liberal. Trabalhe você numa equipe fenomenal ou numa equipe muito ruim. Trabalhe você para um patrão que só pensa no lucro, que quer tirar todo o gás que você tem. Ou para um que nem fica te cobrando. Sirva ao Senhor de coração, porque ao fazer isso, você honra o nome dEle. Trate com respeito. Hoje em dia anda bem complicado encontrar bons trabalhadores. Eu não sou um empresário que está contratando, mas eu vejo os outros que reclamam por aí. É difícil encontrar gente disposta a trabalhar com dedicação. Será que eles estão, se são cristãos, levando o seu cristianismo a sério? Porque a instrução é essa. Faça bem feito, não apenas quando alguém está olhando, porque Deus está te olhando o tempo todo. Faça isso dessa forma. Então, se temos um escravo que trabalha para alguém que não tem fé, o comportamento dele é um bom testemunho e é importante para que esse patrão conheça o verdadeiro Senhor. Agora tem um escravo que trabalha para um homem crente. E pelo jeito a situação lá era complicada,
Porque se o escravo agora servia um senhor que era crente, os dois se encontravam na igreja, e lá na igreja os dois são iguais. Então lá no trabalho ele poderia também, e aí irmão, beleza? Né? Ó, cobra do outro lá porque eu sou irmão. Você tem que ter um cuidado diferenciado. Eu mereço mais porque eu sou irmão na fé. E Paulo corrige isso, está dizendo, olha, se você vai se dedicar para alguém que não é descrente, para alguém que é crente, você tem que se dedicar ainda mais. Vamos voltar lá no texto? O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços... Repete, por favor, beneficia quem? No caso, qual irmão? O Senhor. O Senhor dele. A Bíblia, ela vai contra o que a nossa cultura prega. A nossa cultura prega que você deve pensar só em você. Se as coisas não estão funcionando para você, está ali na pipa. Olha a corda, sai dessa. Chuta o pau da barraca. Você tem que pensar em você, porque se você não pensar em você, ninguém mais vai pensar. No entanto, a Bíblia nos ensina a pensar em beneficiar o outro. Os seus esforços beneficiam o outro, enriquece o outro. Olha, a maior parte da vida é trabalho. Até para as crianças. As crianças passam boa parte da infância, adolescência e juventude na escola para quê? Se preparando para o mercado de trabalho. Elas nem sabem onde que o negócio vai apertar e já estão apertadas, coitada. O trabalho concorre com as 8 horas diárias de sono. Quem está dormindo 8 horas de sono, especialmente nesse momento tão difícil desse clima? Quem está conseguindo? Levanta a mão. Os 8 horas de sono, por favor. Manifestem-se. Só um adolescente. 7h30? Parabéns. Ó, sobe para 8 que você merece. 7, 6. Eita, tem gente que não levantou a mão ainda. 5 horas? Vocês são doidos. Pessoal, nós não somos máquinas não, viu? A noite foi dada para o descanso. O sábado também foi dado para o descanso. Se você não respeitar o ritmo da vida, você vai se quebrar. Tem que tomar cuidado com isso. Mas o trabalho ocupa cada vez mais tempo. Tem gente que nem dorme para poder trabalhar mais. E contudo, aquilo que é mais importante fica em segundo plano. Por isso é importante que você faça o que você faz como um culto a Deus, como honra a Deus e como honra a religião que você segue. Já que vai passar tanto tempo no trabalho, que seja adorando a Deus com cada ato, com cada atitude, porque isso vai te ajudar a não cair na ruína. Ah, pastor, não sei se isso aí funciona não. Então tá, faz relaxado para você ver. Quanto tempo vai durar o teu emprego? Entra no meio de tudo quanto é confusão na tua empresa. Seja aquela pessoa que cria problemas para o seu patrão, ao invés de ser aquela que resolve os problemas do teu patrão. Quanto tempo vai durar isso aí? Eu quero uma resposta. Pouco tempo. A Bíblia é sábia. Se você agir bem, as bênçãos virão. Se você fizer o que você faz, não pelo dinheiro, mas para a glória de Cristo, o próprio Deus há de abençoá-lo. Ah, mas minha vida está indo, minha energia está indo. É um culto a Deus. Não é para enriquecer apenas uma pessoa, é para enriquecer a glória de Deus. Faça. Eu estou vendo aqui o Rodrigo. E o Rodrigo passou por uma experiência. Ixi, rapaz, lá vai tempo, hein? Há uns 20 anos atrás, eu acho. Talvez nem tanto. O pastor Silas pregou sobre o trabalho. E o Rodrigo é funcionário público. E o funcionário público tem a fama de quê? Vocês já viram a turma da Sanasa? São 5 pessoas para fazer um buraco. Um trabalha e os 4 assim. Funcionário público tem essa fama. E o Rodrigo tinha na sua mesa pilhas de processos.
foi desafiado pela palavra de Deus, através do pastor, a fazer para a glória de Cristo. E começou a pensar em meios de fazer melhor. E inovou. E zerou a conta. E ganhou uma promoção. Não foi? Agora ele perdeu de novo, mas naquela época sim. Ele perdeu por outra coisa, tá, meus irmãos? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Mas ele cresceu. Ele melhorou o serviço que era prestado para a comunidade. Processos que demoravam dias, meses, começaram a ser resolvidos rapidamente, porque alguém resolveu trabalhar para deixar a prefeitura mais rica, para a glória de Cristo, para honrar o Senhor Jesus Cristo com aquilo que Ele fazia. O que você faz, como você faz, é um culto ao Senhor. Seja cortando planta, Rafael. Seja limpando a casa de alguém, Luciano. Seja na sua casa, quando você faz o seu serviço, faça disso um culto, porque o que você faz, como você faz, define se você está indo para a ruína, para a destruição ou para a bênção. Mas esse é só o primeiro ponto. O segundo ponto, também muito importante para definir o destino, a direção da sua vida, é quem você... Cadê a turma da igreja? Quem você ouve. E quem é que você ouve? Hoje em dia, os canais estão abertos, a gente consegue ouvir muita gente ao mesmo tempo. A gente ouve podcast, a gente ouve YouTube, a gente ouve música, a gente ouve jornal, a gente ouve pessoas falando, os maridos ouvem as suas esposas, né? As esposas querem ouvir os seus maridos, não é tão simples assim, mas é tanta gente falando, é tanta mensagem, e a gente pode achar que isso não nos influencia, mas influencia sim. Olha o que Paulo diz para Timóteo: ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento, vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras. Timóteo era o pastor autorizado pelo plantador da igreja a ensinar, a falar, a abençoar aquela comunidade. Mas infelizmente dentro da comunidade já existiam falsos mestres ensinando uma doutrina equivocada. Eu diria para vocês que hoje não mudou, ou talvez tenha piorado. Eu sei que vocês gostam de ouvir, e ouvem pastores, ouvem pregadores, ouvem mensagens curtinhas no Facebook, Quase que eu falo Reels de novo, elas iam me matar. Acabei falando. Reels, né? No TikTok, que eu sei que alguns têm também. Ah, mas eu estou vendo aqui um negócio de Deus. Como é que você sabe? Como é que a gente faz para discernir se essa doutrina é correta ou se ela é errada? Timóteo é incentivado a ensinar e obedecer aquilo que ele recebeu de Paulo e que Paulo recebeu de Jesus. Mas lá naquela época já existiam alguns contradizendo o ensino de Cristo. É preciso ter a capacidade de identificar quem merece ser ouvido e quem não deve ser ouvido e seguido. A quem nós vamos emprestar os nossos ouvidos para dar atenção e a quem não. E há algumas coisas que nós devemos notar. Primeiro, que esses ensinos, eles são contraditórios. Hoje em dia, diz-se que todos os caminhos levam a Deus. Que todas as religiões têm o mesmo Deus. E que todas têm erros e todas têm acertos. Isso criou, na nossa época, o que nós chamamos de religião mosaico. A pessoa pega algo dessa, algo daquela outra, e monta uma religião. Como é que fala? Ela cria um personalizado, é um self-service. Ela monta o prato dela. Quem é que é o juiz? Quem é que define o que é certo? O gosto dela. O gosto dela. Será que isso é certo? Percebam, meus irmãos, aqui o texto fala de contradição. Quando há contradição, não podem os dois estarem certos. Por exemplo, se a Bíblia fala que tem um caminho, não é verdade que todos os caminhos. Entendem? Se a Bíblia fala que Deus salva os eleitos, então como é que pode ser verdade que Ele salva todos? Se ela afirma que a salvação é pela fé,
Como é que alguém vai te incentivar a ser salvo pelas obras? Ou seja, há contradição, você precisa desenvolver isso e identificar quem está contradizendo o ensino bíblico e especificamente o ensino de Cristo, como está escrito ali. E eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês saberem identificar e não acabar em ruína, desviando da fé. Primeira característica desses falsos mestres: eles rejeitam o ensino de Jesus Cristo. Quando diz que eles contradizem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é isso mesmo. O que Jesus falou e ficou registrado pelas testemunhas oculares nos nossos evangelhos, e depois se tornou a tradição da igreja, expressa nas cartas que nós lemos aqui na Bíblia. Foi dito, está lacrado e selado, é o ensinamento de Jesus, mas tem gente que consegue contradizer isso. Mais uma vez, eu vou falar do pastor Ed Renekiewicz, que no seu Instagram disse que ele ouviu falar dos religiosos que havia um inferno, mas que na realidade não há. E como que ele chegou nessa conclusão? Ele pensa assim: eu amo a minha filha. Vocês imaginam eu colocando a minha filha num fogo que nunca se apaga? Então, se eu, que sou um bom pai, não faço isso, eu não consigo imaginar Deus, que é melhor pai do que eu, fazendo o mesmo. Só tem uma coisa que ele perdeu. Ou várias. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou então João 3,17, aqueles que creem não perecem, mas aqueles que não creem, já estão condenados. Ele colocou isso na boca dos religiosos, me falaram, a religião pregou isso. Só tem um problema: quem falou isso foi nada mais, nada menos do que Jesus. Mateus capítulo 5, 22. Mateus capítulo 10, 28. Lucas capítulo 19, de 23 a 24. E eu vou ler o último, Marcos 9, de 43 a 48. Falei muito rápido? Não pegou nada, né? Chega em casa durante a semana, assiste o sermão de novo, aí você lê. É bom que já fica mais uma visualização lá. Compartilha com outras pessoas, ok? Aí você lê, não, é verdade, está falando mesmo de inferno. E foi Jesus quem disse. Eu vou ler só o último, Marcos 9, de 43 a 48. Se sua mão faz pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que com as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ainda colocou isso: o fogo nunca se apaga. O sofrimento é... Quem disse isso? Jesus. O pastor em questão está contradizendo o ensino de quem? Jesus. Não ouçam. Mais uma vez eu vou repetir: não ouçam. Esse é um sinal de alguém que contradiz o ensino de Cristo. Se contradiz o ensino de Cristo, não deve ser ouvido. Quer ouvir? Vai por sua conta e risco. Eu estou avisando, cumprindo o meu papel. Ah, pastor, você está falando mal de outros pastores. Não, meus irmãos, eu não peguei o Instagram dele e gravei algo com inteligência artificial. Ele gravou de forma pública. Eu estou apenas dizendo para vocês, a Bíblia fala: rejeitem o ensino daqueles que contradizem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E eu dei os textos para vocês, em que Jesus fala que o inferno existe e o fogo não apaga. E há outros, não vou colocar todos aqui. Outra característica: além de contradizer o ensino de Cristo, eles são cheios de arrogância. O texto diz: é arrogante e sem entendimento. Não tem o mínimo pudor de chegar com algo novo, de dizer: eu tenho o entendimento, os outros todos estão errados. Não tem o mínimo de pudor de se colocar nessa posição de quem tem a chave que ninguém sabe qual é. É governado pelo orgulho e baseia a sua compreensão em si, nos seus sentimentos, na sua experiência e não na autoridade da Bíblia. Isso é perigoso. Não siga alguém que não se sujeita a Cristo, cujo orgulho é maior do que a si mesmo. Tal pessoa acaba amando as polêmicas e discussões e acaba sempre provocando contendas e contendas. Olha só como o texto continua. E provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida
e deram as costas à verdade. Para elas, é apenas uma forma de... Então, além de negar o ensino de Cristo, são cheios de arrogância, não tem pudor, é governado pelo orgulho, ama as polêmicas e discussões, sempre provocam contendas, ignoram intencionalmente a verdade. O texto fala ali que eles fizeram o quê? Pessoas assim sempre causam problemas. Onde que está? Oh, meu Deus. Oi? É verdade. Aqui, ó. Sem entendimento, vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras. Não, está aqui, está aqui. Provoca contendas que resultam em inveja e divisão. Pessoas assim sempre causam problemas. Tem a mente corrompida. Aí, ó, deram as costas. Pronto. O que é isso, gente? Dar as costas à verdade. Não é que a verdade não está ali. Ela está. Mas ele prefere outra verdade. A verdade dele, que na realidade é mentira. Ignoram intencionalmente. E assim, engana os outros, engana a si mesmo e acha que pode enganar a Deus. Existe isso, existiu no passado e continua existindo hoje. Para você não estragar, para você não acabar na barriga do lobo, para fazer exemplo do Chapeuzinho Vermelho, você precisa saber quem você ouve. Olha para os sinais. A gente cuja mente é corrompida, ela não é mais pura no seu julgamento, ela foi contaminada. E o que mais diz aí, usa a devoção para conseguir o que realmente querem. É apenas uma forma de enriquecer, de ganhar o que elas realmente desejam, como influência, conhecimento e dinheiro, sei lá mais o que. É muito comum, meus irmãos, hoje em dia, não só líderes, mas também fiéis, que usam a devoção para conseguir o que eles realmente querem. Eles não chegam diante de Deus porque querem a Deus. Eles chegam diante de Deus porque eles querem algo que Deus pode dar. Quem nunca? Ninguém vai levantar a mão, né? Quem nunca chegou diante de Deus pensando em algo que Ele pode dar? Beleza, as crianças são assim. Às vezes elas dão um beijinho no papai, por quê? Quer alguma coisa. Se a Clarinha começa com muita graça, eu já fico desconfiado. O que é que você quer? Beleza, isso é coisa da infância. Mas à medida que nós crescemos em Deus, nós começamos a amar e adorar a Deus por quem Ele é. É devoção. O que nós queremos é Deus. É viver uma vida piedosa que agrade a Ele. Não é o nosso agrado. O nosso agrado é agradar a Ele. Se isso não acontece, nós estamos entrando por esse caminho perigoso, desse tipo de religião, que é a religião que eu chamo de religião do gênio da lâmpada, aonde o Senhor não é o gênio, mas é quem esfrega a lâmpada, quem tem os pedidos, quem traz as demandas, quem deseja algo e Deus tem que fazer. Toma muito cuidado com isso. Antes da gente continuar, eu queria contar uma história para vocês, que pela providência divina eu vi um padre Léo, contando no Facebook, porque o pastor também usa Facebook, certo? Não sei de onde que veio essa história, não sei se alguém viu e por conta disso apareceu para mim. Só sei que começou a rolar a história, eu fiquei interessado, porque o cara parecia aqueles stand-up, padre, engraçado, o jeitão de falar. E eu fui ouvindo a história, e aí eu queria saber o final da história. E agora eu vou contar a história para vocês. A história da viúva e do papagaio. O padre Léo conta mais engraçado, eu vou contar mais rápido. Certo? A viúva se viu sozinha. Morreu. O dito cujo lá, o marido. E aí sozinha ela pensou, e agora, o que eu faço? Né? Preciso de alguma coisa para encher o meu tempo, para eu me dedicar, para receber meu carinho. E ela pensou, acho que eu vou no pet shop. Quem sabe eu compro um bichinho para alegar a minha vida. E foi lá no pet shop. E o cara apresentou vários bichinhos, cachorro, gato, nenhum ela se interessou. Até que o cara falou, mas tem um papagaio. Esse papagaio, ele é incrível. Fala mais de 3.000 palavras. Português, francês. Um papagaio fenomenal. Você pode conversar com ele, ele conversa com você, vai ser um ótimo bichinho. Ela fala, não, papagaio também não quero não. E foi embora para casa, mas o papagaio não saiu da cabeça dela. E ela dormiu pensando no papagaio, no outro dia levantou cedo e foi lá atrás do papagaio.
abriu a loja junto com o dono, querendo o tal do papagaio. Falou: você deu sorte, tem muita gente interessada no papagaio, mas vamos lá, está aqui o papagaio. Você sabe o preço do papagaio, gente? Já foram perguntar? Tinha uma loja aqui no Guatemi que vendia um papagaio cinza africano que falava 3.000 palavras, não era? Vocês lembram, não? Gente do céu, vocês não vão nesses lugares mais também. Mas também já faz uns 15 anos que eu fui. Naquela época, se não me engano, era 3.000 reais. Hoje, então, é caro. 5.000 a viúva pagou num papagaio. Levou o papagaio para casa. No outro dia de manhã, acordou animada para conversar com o papagaio. Bonjour, como ça va? Tentou em português, em inglês, em francês, e o papagaio, nada de falar. Ela ligou imediatamente para o dono do pet shop: olha, o papagaio que você me vendeu não fala. Você me enganou. Falou: como assim me enganou? O papagaio está se adaptando ao novo ambiente. Quando você chega num lugar, você sai falando? Primeiro você, se acostuma, depois você fala. Cuida bem do papagaio, e daqui a pouco ele vai falar. Passaram 3 dias, ela conversando com o papagaio, sendo educada com o papagaio nada. Ela ligou de novo: olha, já passou 3 dias, não é mais questão de acostumar, já está acostumado aqui, não falou uma palavra. E o cara falou: mas não é possível, esse papagaio fala assim. Escuta, aonde você colocou ele? E ela disse: numa gaiola. Numa gaiola? Você está louca? Esse papagaio é caríssimo, é um papagaio nobre, ele não vai falar dentro de uma gaiola. A senhora ia falar se alguém te botasse dentro de uma caixa de isopor? Não. Ele precisa de um viveiro, de 1,80 m de altura. É um viveiro adaptado para ele. Aí ele vai ter vontade de falar. Agora você bota ele aí nessa gaiolinha, não funciona, tem que imitar o habitat dele, para ele ter felicidade. Ela falou: mas aonde que tem esse viveiro? Olha, aqui, nós temos um viveiro fenomenal, feito com material que não vai agredir a saúde do papagaio, muito bom. A gente manda, já monta na tua casa. Mas quanto que é? 1.800. É bom, 1.800 no viveiro. Ué, mas você não quer que o papagaio fala? O que aconteceu, meus irmãos? Já sabe a história, né? Ela comprou o viveiro, botou o papagaio dentro do viveiro. E no outro dia acordou, foi lá para ver o papagaio falando. E aí o que aconteceu? O papagaio não falou. E ela ligou, brava. O papagaio não fala. Fala: mas a senhora colocou ele aonde? No viveiro. Ah, a senhora já tem um viveiro? Ah, que tem muito cliente, né? Mas você comprou a balança? A balança. Que balança? Por que o papagaio precisa de balança? E o cara explicou: minha senhora, o papagaio vai ficar estressado se ele não puder, brincar, balançar. E para balançar não serve qualquer balança que você vai fazer com cabo de vassoura. O papagaio tem um bico duro, ele vai se engasgar com lasca de madeira, não vai dar certo. Tem que ser uma com madeira de mogno, e a roldana tem que ser uma roldana especial lubrificada, porque se a roldana fizer barulho, o papagaio vai fazer barulho, ele não vai falar. E onde que eu consigo essa roldana? Boa história do Padre Léo. Ai, por acaso a gente tem aqui. Comprou a balança com a roldana, com madeira de mogno, botou lá, o papagaio ficou balançando, E ela falou: amanhã ele vai falar. Acordou cedo, foi lá: e aí, papagaio, bonjour. Começava, catapiou e louro e tal. E o papagaio, nada, falou uma palavra. Ela ligou mais uma vez: olha, você está me enrolando, esse papagaio não fala. Claro que fala, eu tenho vídeo dele falando em várias línguas, eu tenho aqui todos os certificados, ele fala assim. A senhora está cuidando dele, esse papagaio? Onde é que ele está? Está no viveiro. Mas a senhora comprou balança? Comprei a balança, tudo balança. E a escadinha? Escadinha? Mas para que escadinha? Oh, minha senhora, a escadinha é como se fosse o galho, aonde ele sobe, Lá na natureza ele tem um galho para subir. Mas ele tem asas, ele não voa assim, mas ele também pisa, ele segura, ele precisa de uma escadinha. Não pode ser qualquer escadinha. Tem que ser uma escadinha adequada para esse tipo de papagaio, senão ele pode ficar doente e morrer. Mas onde que compra essa escadinha? Por acaso, manda a escadinha para o papagaio. Comprou a escadinha. E no outro dia ela falou: agora ele fala, estou dando para ele tudo o que ele quer. Acordou de manhã, foi lá toda animada conversar com o papagaio. O papagaio não falou uma palavra. E mais uma vez ela ligou para o dono do pet shop: olha, eu já comprei o viveiro, eu já comprei a balança, eu já comprei a escadinha. Esse papagaio não fala. Mas a senhora comprou o espelho?
espelho? Sim, o espelho. A senhora conversa sozinha? O papagaio precisa de alguém para ele interagir. Então ele tem que colocar um espelho. E olha, não pode ser qualquer espelho. Porque se o espelho for côncavo, ok? Ele vai enxergar uma arara. Ele vai ficar intimidado, não vai falar com a arara. Agora, se o espelho for convexo, ele vai enxergar ele como se fosse um periquito. Com periquito é que ele não fala mesmo. Então tem que ser um espelho adequado, que reflita exatamente como ele é. Onde que tem esse espelho? Vendeu o espelho para a mulher. E ela levou o espelho, botou o espelho, o papagaio ficou lá interessado no espelho. Quando deu o outro dia, ela chegou, acordou assim, né? Meio desesperançada, mas ouviu uma vozinha vindo lá do viveiro. Calçou lá as suas pantufas, saiu correndo. Meu papagaio está falando. Chegou lá, apenas tempo suficiente para ouvir as últimas palavras do papagaio. Ele morreu. Ela ligou toda desesperada, chorando, já estava com carinho pelo bicho, né? Ele morreu. Mas como assim morreu? Então, você não cuidou dele, o viveiro, isso? Não, eu coloquei tudo que você falou, porque eu tinha que colocar, eu comprei tudo. E ele morreu. Mas ele morreu sem falar uma palavra? Não, ele falou. Ele falou sim. E o que ele disse? Por acaso nessa loja não vende comida? Agora, o mais interessante é a aplicação que o padre fez. Porque a gente se parece com o papagaio. Ou temos os nossos papagaios para cuidar. O viveiro, o puleiro móvel de mogno, a escada, o espelho, são só um exemplo da nossa correria pela casa, para viver numa casa maior e melhor, a nossa correria para se mover para lá e para cá, querendo um carro que nos mova melhor de cá para lá, ou então o desejo de ter uma escada para subir na vida, ou mesmo a vaidade da beleza, de se enxergar nesse espelho e achar cada vez mais bonito. Tudo isso pode ser uma imensa distração. E essa é a aplicação. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos. O que você é em Deus traz mais contentamento do que você pode obter em qualquer outra coisa. Eu vou repetir isso, que isso é importante. Quem você é em Deus é suficiente para trazer mais contentamento do que qualquer outra coisa ou pessoa. Ou isso serve, ou nada vai servir. Nós precisamos aprender com esse versículo a ser o pobre contente. E o contentamento e satisfação são as riquezas mais escassas hoje. Ninguém tem. Pergunta para sua esposa se ela está satisfeita. Pergunta para o seu marido se ele está satisfeito. Pergunta para os seus filhos. Eu já desisti de satisfazer o Samuel. Se algumas pessoas têm uma solitária, ele tem 10. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando. Você sabe, né? Solitária é um verme que pode chegar a metros de comprimento. Cada um tem uma. E ele parece que tem um monte, porque ele nunca está satisfeito. Ele termina de comer já pensando em comer de novo, né? Eu acho que é por isso que ele está... Vocês estão vendo como está acontecendo com Samuel? Olha, está virando uma vara pau, né? Como diz o outro. Ele não está aqui não, né? Está lá embaixo. Mas é tudo o que ele faz, cara. Só pensa em comer, nunca satisfeito. Olha, hoje a satisfação é o bem mais escasso. É difícil encontrar crianças satisfeitas, é difícil encontrar adolescentes satisfeitos, é difícil encontrar estudantes satisfeitos. Sempre tem uma coisa que está ruim. Sempre tem uma coisa que não está legal. E o que é que incomoda? O que não está legal. A pessoa sempre se firma naquilo que falta, nunca naquilo que ela já tem.
Agora, esse texto nos ensina que entre o nascimento e a morte, nós podemos juntar muito ou pouco, não importa, nós vamos ter que deixar tudo. John Rockefeller, segundo a informação do Hernando Dias Lopes, diz que no enterro desse cara que foi o cara mais rico do mundo, o contador estava lá e alguém chegou para o contador e curioso perguntou quanto é que ele deixou. O mais rico do mundo, quanto é que ele deixou? Uma informação, né? Curiosa. Sabe o que o contador respondeu? Ele deixou tudo, não levou nenhum centavo. Por isso a gente tem que pensar o que a gente faz, como a gente faz e o que a gente deseja, o que a gente busca. Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui no enterro de uma criancinha de 3 anos. Filho do pastor Sauro, lutou durante mais de um ano, se não me engano, contra câncer. Nós oramos aqui, se você está aqui desde essa época, você deve ter lembrado. Nós oramos por esse menino, não lembro o nome dele agora. Oramos, muito. Era o filho único. E quando o menino morreu, eu fui lá prestar minha solidariedade, e muitas pessoas foram, estava lotada a capela lá do cemitério. Foi um culto triste, por estar enterrando uma criança tão novinha. E ao final de toda a liturgia do ofício fúnebre, Sauro pediu a palavra, pegou o microfone e disse: meus irmãos, vocês me perdoem, mas eu quero também falar umas palavras. Isso me marcou para sempre, meus irmãos. Ele pegou o microfone e disse: eu quero louvar a Deus pela vida do meu filho. Foi maravilhoso ser pai dele. Nós curtimos cada dia. Nós aproveitamos cada momento. Eu sou imensamente feliz por ter conhecido e sido pai dessa vida. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo mexeu comigo. Profundo contentamento, não pelo que perdeu. Aliás, não está ansioso pelo que perdeu, mas ele está profundamente contente com aquilo que ele ganhou. Ele ganhou uma criança, ele amou e serviu e curtiu essa criança, seu primeiro filho, durante 3 anos. E ele via isso como um presente. Mas precisamos pensar dessa forma, porque se nós ficarmos querendo o que não tem, a gente acaba deixando de amar o que a gente tem. Quando a gente corre atrás do que a gente ainda não alcançou, muitas vezes deixamos de lado aquilo que Deus já nos deu e que deveria nos levar ao contentamento. Terceiro e último ponto: o que você deseja? Vamos falar agora do pobre ansioso. O pobre contente se contenta com o que tem. Tendo que comer, tendo que vestir, já é motivo de muita alegria. Agora existe também o pobre ambicioso, que corre atrás do que não tem, e com isso acumula na sua vida 6 desgraças, que nós vamos ver agora. Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. 6 maus. O primeiro: quem deseja o que não tem, quem quer mais e mais através do dinheiro ou de qualquer outro bem, cai em tentação e armadilha. Essa é a primeira ruína. Nós estamos vivendo no nosso país um estouro das casas virtuais de aposta. Os bets, ou as casas de bets, bet é aposta em inglês, movimentaram mais de 68 bilhões de reais entre 2023 e 2024. Eles movimentaram mais dinheiro do que a exportação de carne bovina. Muita grana. Muita grana. Essa semana tivemos uma influencer presa e envolvida num esquema
Porque aparentemente os proprietários dessas casas de aposta são os traficantes e líderes de PCC e outros. E eles usam isso para lavar o dinheiro. Antes, eles usavam o jogo do bicho, né, que tinha que ter a pessoa lá vendendo. Agora o negócio ficou bom. Basta criar uma casa de aposta. E olha que não está nem regulamentado no Brasil ainda. Isso tem trazido para as pessoas vícios, dívidas, mentiras e imenso sofrimento. Quem quer o que não tem está suscetível a cair em tentações e armadilhas armadas por quem sabe o que você deseja. E acaba com a sua vida. Segunda desgraça, caem em desejos tolos e nocivos. Tem esses que são graves, tentações, armadilhas, mas também tem desejos tolos, que a gente pensa que não traz problema nenhum, mas a Bíblia fala que eles são nocivos. Eles causam prejuízo sim. Hoje, nós vivemos uma época onde a mente é inquieta. E a mente inquieta se torna escrava de qualquer satisfação. Eu vejo isso nos meus filhos. Quando você era criança, quem aqui tem de 40 para mais? Levanta a mão. Não ter nada para fazer, era bom ou ruim? Bom. Hoje, quantos minutos uma criança consegue ficar sem nada para fazer? Muda a pergunta, e quanto tempo ela consegue ficar concentrada numa coisa só? Até nós estamos começando a ser infectados com isso. A nossa mente precisa de alguma satisfação, precisa de alguma distração, senão a gente fica entediado. Não sabemos mais lidar com o tédio, porque o desejo de algo novo, essa ansiedade, essa inquietação nos fazem escravos de desejos. Então você começa a trabalhar, mas daqui a pouco o celular te chama. A TV te chama, o Facebook te chama, qualquer coisa te chama, porque você está querendo uma satisfação. E é ali que tem mais fácil. Desejos tolos, aparentemente inofensivos, mas a Bíblia diz que são nocivos. Tão nocivos são que à medida que eles se acumulam, o que eles causam? O terceiro ponto, ruína e destruição. Todo tempo gasto no que é errado é o tempo que não foi aplicado no que é certo. E isso, o resultado será um só. Completa ruína. Quem quer acabar assim? Mas esse caminho é construído minuto a minuto, hora a hora, escolha após escolha, seguindo desejos do coração que não deviam existir. Quarto, maldade. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia fala que o amor é o cumprimento de toda lei. Por isso, toda lei se resume em 2 grandes mandamentos. Me ajudem. Amar ao Senhor teu Deus e amar o próximo. Quem faz isso, acaba cumprindo a lei. Porque vai estar buscando o bem de Deus, a honra de Deus e o bem do próximo. E se a gente esquecer isso e amar algo como o dinheiro? O texto fala que isso é a raiz de todo o mal. A violência contra Deus e a violência contra o próximo acontece quando algo toma um lugar de amor no nosso coração que não devia ter. Não ame outras coisas acima de Deus e do próximo, porque senão você pode se tornar sim uma pessoa má, que causa o mal, que não tem empatia, que não consegue abençoar, que não consegue olhar, que não consegue ser graça e favor de Cristo para o seu próximo. Você tem objetivos maiores, então você atropela, pisa, passa para trás, e os problemas crescem na nossa sociedade. Quinto, desvio da fé pelo desejo de dinheiro. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. Olha, eu preciso deixar muito claro que o problema não é
ter o desejo de ter dinheiro. Porque senão seríamos todos pecadores. Quem aqui gostaria de ter um pouquinho mais de dinheiro? Levanta a mão. Semana passada eu falei do cano de descarga, ganhei uma oferta de R$300. Eu vou falar de novo. Ai, ai. Obrigado a quem me abençoou. Mas ter desejo de ter dinheiro não é problema. O problema é o desejo de ter você. Não sei se eu falei certo. Vamos tentar de novo. Quem sabe lendo o que eu coloquei aqui. O problema não é ter o desejo de ter dinheiro, mas é o desejo de ter dinheiro te ter, te dominar. Esse é o problema. O Hernandes Dias Lopes fala melhor. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter o dinheiro no coração. Porque no bolso você usa, no coração ele te usa. Paulo não está aqui censurando a riqueza, ele está combatendo a avareza. Então, se vocês perguntarem se eu quero que vocês fiquem ricos, depende. Isso vai ser uma tentação para você? Isso vai tomar o teu coração? Não desejo não. Agora, se o teu coração vai amar a Deus e ao próximo, eu desejo que você fique muito rico. De verdade. Porque essa riqueza na sua mão vai ser bênção. Vai ser útil. Ela vai ser usada para si, para sua família, para os seus filhos, netos, para a igreja e para qualquer outra pessoa que Deus colocar no teu coração. Tome cuidado para não achar que Deus ama a pobreza, que ser pobre é mais espiritual que ser rico. Não existe isso na Bíblia. Jesus teve discípulo pobre, Jesus teve discípulo rico. Isso não foi problema para ele escolher o rico, escolher o pobre. O problema é a riqueza prender a pessoa como o jovem rico, que ante a possibilidade de se tornar um discípulo de Jesus e abrir mão da riqueza, ou manter a riqueza e não se tornar discípulo de Jesus, foi triste, embora abraçado com o seu dinheiro. Por último, muito sofrimento auto-afligido. É trágico, o texto trágico esse aqui. Olha o que o texto diz: e afligiram a quem? Não é o outro que a pessoa vai se afligir, é quem? Ela mesma. Com muitos sofrimentos. A pessoa torturada pela própria cobiça. Perguntaram para um rico qual que é o grande sofrimento de quem deseja dinheiro. Quais são os 2 flagelos do avarento? Primeiro, ele é obcecado por ganhar e ganhar. E depois que ele começa a ganhar, ele é obcecado por ganhar mais e mais. E agora um segundo, perder e perder. Ele vive obcecado com essa dor de querer ganhar e com medo de perder. Quem vai para o mercado de ações, né, Bruna? Fazer apostas aí no day trade. Ou quem vai para o Bitcoin, mas não sabe do que está fazendo. Fica louco acompanhando o gráfico para cima e para baixo. Ai, perdi. Ai, eu ganhei. Ai, eu perdi. Ai, eu ganhei. E a vida vira isso, perder e ganhar, perder e ganhar. E a pessoa não percebe que ela não está vivendo, ela está sofrendo. Ela está se auto-afligindo por conta dessa sua postura. Eu quero terminar mudando o tema da mensagem que eu coloquei. O que você faz, a quem você ouve e o que você deseja. E eu quero te propor 3 perguntas. O que Jesus fez? O que Jesus falou e o que Jesus deseja. Essas são as instruções para que você não naufrague na fé, não traga sobre a sua vida a ruína, o desvio, o sofrimento, a angústia. Se existe alguém que sabe o que fazer para ter uma vida abençoada que agrada a Deus, essa pessoa foi Jesus Cristo, que em tudo agradou o Pai, em quem não foi encontrado nenhum tipo de pecado. Ele sabe o que é importante e o que não é importante. Jesus comeu, sim ou não? Jesus precisou comprar roupa, sim ou não? Jesus tinha algum sinal de riqueza, sim ou não? Sim, tinha. A túnica que ele estava usando quando foi torturado era uma peça tão especial que os soldados não quiseram rasgá-la. Quando ele foi enterrado como indigente lá nos Amarais. Aonde ele foi colocado? Num túmulo de um homem rico. Jesus lidou com riqueza, lidou com pobreza.
Jesus soube viver de maneira a escapar de todas essas armadilhas. Se você quer um exemplo, olha para a Bíblia, siga o exemplo de Jesus, abra a tua Bíblia. E agora eu preciso ser mais prático. Meus irmãos, não deixe a sua vida escorrer entre os seus dedos, preocupações do trabalho, preocupações da casa, preocupação da família, preocupação disso, sem você se tornar um discípulo cada vez mais próximo de Jesus. Porque você vai ganhar tudo, mas vai perder a sua alma. Teu trabalho, os teus desejos, não podem te roubar a coisa mais preciosa, que é o chamado de Jesus sobre a sua vida. Não troque. Como o Chapeuzinho foi parar na barriga do lobo, a resposta é, ele ouviu o lobo. Ele falou com o lobo. Ela falou com o lobo. Ela satisfez o desejo do lobo. Como é que você vai terminar diferente de Chapeuzinho Vermelho? Você vai olhar para Jesus. Você vai ouvir Jesus. E você vai buscar agradar a Jesus. Esta é a tarefa mais preciosa da vida. Esteja você trabalhando, esteja você em casa com a sua família, esteja você dormindo, tudo o que você fizer, precisa ter a consciência de que não é para agradar a si mesmo, mas é para agradar a Cristo. Essa é a tarefa mais preciosa. Tenha certeza de não estar vendendo barato a sua oportunidade única. Tem universitários na minha frente. Tem gente que já dedicou bons anos da sua vida numa universidade. Ou, se for contar a escola, então dá... Quantos anos ao todo, hein? Faz as contas aí, o matemático. Que antes, quando eu entrei, você entrava com 7, agora entra com 6. Isso é ensino médio, né? Mais 5 da faculdade, 17 anos. Deixa eu perguntar para os que estão estudando. Gabriel está estudando, né? Todo empenho para estudar. Esse estudo concorre com Cristo? Ou Cristo é mais importante? Porque a escola dominical aqui na igreja a gente tem uma vez só na semana. A escola é todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Alguns, depois de terem formado, ainda faz a pós-graduação. Ainda faz um curso à distância. Para quê? Para se qualificar para o mercado de trabalho. E o que você vai levar? Tenha certeza de estar fazendo isso para Cristo. Não para o seu bem. Não pelo dinheiro. Porque senão você vai terminar em ruína. Eu tenho que lhe dizer isso. Algumas coisas precisam mudar, meus irmãos. De verdade. Como pastor eu falo. Isso vale para mim também. Algumas coisas precisam mudar. É urgente que se mude. O tempo está passando e não volta atrás. Estou vendo o Cláudio me olhando ali, do mesmo jeito que ele olhava 20 anos atrás. Assim, ó. Só que o cabelo dele era preto. Né? Era mais preto. Está ficando cada vez mais branco. O tempo está passando, meus irmãos. E o tempo não volta. Não volta. A gente só tem uma vida para oferecer a Cristo. Um dia. Um de cada vez. Eu queria que a gente terminasse esse momento agora, fechando os nossos olhos. Algo precisa mudar. Você precisa se tornar um discípulo um pouquinho melhor nessa semana, certo? Algumas coisas que estão enchendo o seu coração de expectativas estão erradas. Elas precisam ser afinadas, alinhadas. Estão tomando proporções grandes demais. Alguns medos estão te assombrando. Eles precisam ser colocados no lugar. Algumas atividades estão te consumindo. E ao invés de fazer como Cristo e se renovar na presença do Pai, você está se desgastando cada vez mais. Isso não vai acabar bem. É
preciso parar. É preciso voltar à fonte. É preciso refrigerar a alma. É preciso se alimentar das palavras que saem da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso calar. É preciso ouvir. É um caminho que precisa ser trilhado. Um caminho diferente do caminho do mundo. Eles correm atrás da beleza, do dinheiro. Eles querem casa, carro. Eles buscam a felicidade num relacionamento. Eles querem mais e mais daquilo que vai acabar. Nós somos ensinados a querer mais e mais daquilo que dura para sempre. Nós somos ensinados a colocar os nossos tesouros no céu, aonde nada nem ninguém poderá roubar ou destruir. O nosso coração é ensinado a guardar tesouros eternos, não passageiros. O seu casamento é um tesouro passageiro. Os seus filhos são tesouros passageiros. O teu emprego é um tesouro passageiro. A tua casa é um tesouro passageiro. A tua saúde é um tesouro passageiro. Mas viver para Jesus é algo que começa agora e não acaba nunca mais. Vamos orar, Senhor. Do mesmo jeito que a igreja de Éfeso, na época de Timóteo, lidava com esses problemas. Tinha que trabalhar, muitos deles eram escravos. Mas não podiam separar a escravidão da adoração. E foram ensinados a reinterpretar o trabalho. A reinterpretar e purificar as motivações, sabendo que eles não estavam servindo um Senhor cruel, mas estavam dando um bom testemunho de Cristo, que se fez servo de todos. Ah, Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina a ouvir aqueles que pregam a doutrina da verdade, aqueles que dizem Jesus é o Mestre, o que Ele falou é a verdade, e que seja maldito todo aquele que desdizer. Hoje, da mesma forma, Deus, muitos mestres falam com eloquência, falam com arrogância, falam querendo discutir palavras e significados, mas inovam na sua interpretação, inovam e desdizem o que a Tua palavra disse. Muitos têm caído nessas armadilhas. Se não é ouvindo falsos mestres, é ouvindo falsos influencers, que nas suas redes sociais ficam ostentando sua comida, sua cozinha, sua casa, seu penteado, sua roupa, suas joias, seu dinheiro em malas em cima da bancada. Senhor Deus, nós vivemos num mundo perdido e não queremos ouvir a voz do lobo que nos desvia do caminho certo. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Jesus Cristo, só o Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso mestre. Fala conosco. Fala com cada um que está aqui. Que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória o que foi falado na mensagem, o que foi lido no texto, para que possamos tomar as devidas providências. Por último, Senhor Deus, que o nosso coração seja simples. Que Ele deseje uma coisa só. Que seja honrar e glorificar o Pai em todo o tempo, quer comendo, quer bebendo, quer trabalhando, quer descansando, quer indo ouvindo, quer servindo a família, quer servindo outros de fora da família, na igreja, fora da igreja. Que tudo que nós fizermos, o propósito seja um só: a Tua glória, o Teu agrado, a Tua felicidade, a edificação do Teu reino. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e ajude-nos a escapar dessa armadilha, a escapar dessa trama maligna contra nós. Protege-nos com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua luz. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.
Eu acho que você tem bastante trabalho durante a semana, assim como eu tenho, e eu espero de verdade que você não deixe isso cair no esquecimento e tome as providências para que o fim seja glorioso para você e para Cristo. Que você possa ouvir no final: servo bom e fiel. Foste fiel, vamos lá, meus irmãos, no pouco, sobre o muito, agora eu te colocarei. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém.